Senhor amado, a vida dele. Nós não sabemos, ó Pai amado, os processos, as lutas, tudo que ele tem passado, mas eu sei de uma coisa, que o Senhor o tem sustentado com a sua forte mão. Senhor, fala conosco, Pai amado, de uma maneira objetiva, segundo a tua vontade, o teu querer, porque só tu, Senhor, sondou a necessidade de cada um que está aqui nessa noite. Sendo assim, confiamos e entregamos tudo nas suas mãos, para a glória de Jesus. Quem concorda, diga amém. Aplauda a Deus pela vida do homem de Deus, bem forte. Glória a Deus, aleluia. É com muita alegria e satisfação que cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que você está sobre os seus pés, eu quero convidar a você que, por gentileza, abra a sua Bíblia, Salmo de número 119 e o verso 105. Salmo de número 119 e o verso 105. Enquanto você está localizando o texto da palavra de Deus, eu quero fazer notório aqui nesta noite a minha gratidão por mais uma vez poder retornar a essa casa. Nessa feita eu quero louvar a Deus pela vida dos meus amigos, pastor Edmar, a sua esposa, a pastora Kátia, a sua pleia de obreiros, que nesta noite está aqui bem representada pelo pastor Jackson, evangelista Wagner Santato, que Deus abençoe. Quero louvar a Deus pela vida de todos os departamentos, conjuntos e todos que se fazem presentes nesta noite. A palavra de Deus nos fala da seguinte forma: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém. Assente-se, por favor. E muito obrigado. Meus amados e queridos irmãos, nesta noite eu vou ter que me estender um pouco, além do que eu costumeiramente faço na introdução da pregação da palavra de Deus, porque é necessário que isso aconteça para que você venha a compreender melhor o que Deus tem a falar contigo nesta noite. Todos aqui sabem que uma introdução, ela fala acerca de um pensamento. Um pensamento fala acerca de um raciocínio. E todos sabem que um pensamento, ele é formado de 3 fases: tese, antítese e síntese. Essas 3 partes, elas formam um pensamento, um raciocínio. A tese é a formação do pensamento. A antítese é quando você junta as partes e já tem um raciocínio formado. E a síntese é a conclusão do raciocínio. Para que você entenda melhor, todos que estão aqui nesta noite sabem que o que está acontecendo nada mais é do que uma liturgia de culto. O que é uma liturgia de culto? A liturgia de culto, ela vem para cumprir o que Romanos capítulo 12 nos ensina: apresentar a Deus um culto racional. E todos sabem que o culto racional, quando falamos de liturgia, ele pode ser dividido em 3 etapas, ou seja, de uma forma tríplice: começo, meio e fim. E entendemos e chegamos à conclusão e o consenso de que o momento mais importante dentro dessa liturgia de culto nada mais é do que o momento em que Deus venha a falar conosco por intermédio da revelação expositiva e da instrumentalidade da palavra de Deus. Eu, de uma forma modesta, eu enumerei 3 características que também são virtudes e qualidades que a palavra de Deus possui. A palavra de Deus, ela é infalível, ela é inerrante, ela é inefável. Então, entendemos aqui nesta noite que a palavra de Deus, ela tem todas as garantias e ela tem todas as condições para assegurar tudo aquilo que ela diz.
A Bíblia diz no livro do escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, dizendo: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, já chegamos a um consenso de que a palavra de Deus, ela é fundamental, é imprescindível em nossa vida. A palavra de Deus, ela é insubstituível. Então, passamos a entender, irmãos, que nós estamos aqui nesta noite para obedecer o que a palavra de Deus nos incentiva, apresentar a Ele o nosso culto racional, e dentro deste culto racional, enquanto nós estamos aqui adorando a Deus, cumpre-se também em nossas vidas, neste exato momento, um outro texto bíblico, Evangelho de Jesus Cristo, segundo interpretou Mateus, capítulo 6 e o versículo 33, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É bem verdade que o versículo 33, ele fala de duas características do nosso culto. Fala primeiro acerca do padrão, e segundo, acerca da essência. O padrão, todos aqui sabem, é o padrão chamado pelo nome de cristocêntrico, porque este culto não é um culto para homens, este culto não é um culto de homens, esse culto é um culto para Deus, e é Deus que está sendo reverenciado e adorado aqui nesta noite. E enquanto nós estamos adorando a Deus, pode ter certeza, todas as adorações, as glorificações, tudo aquilo que você está tributando a Deus aqui nesta noite, vai subir como cheiro de incenso suave, e pode ter certeza, você não vai sair daqui de mãos vazias, nem tão pouco da mesma maneira que você adentrou. Quem concorda com isso, recebe, acredita, toma posse. Se isso é verdade para você, levante a sua mão e glorifique a Deus. Aleluia. Dentro de um raciocínio que está sendo formado, dentro de um pensamento que está sendo criado, nós entendemos que a primeira porção dele é entender o que nós viemos fazer aqui nesta noite. É entender qual é a tônica, a essência e o cunho do nosso culto. Então, quando nós entendemos isso, sabemos então uma outra característica do nosso culto, o que nos moveu, conduziu e guiou até este santuário. Passamos a entender que todos que estão aqui, estão e só estão aqui porque o Espírito Santo conduziu, porque todos entendem que a Bíblia nos fala que, biblicamente falando, já passaram-se 6 dispensações, e nós estamos vivenciando a 6ª dispensação, a dispensação da graça ou igreja, que foi inaugurada, conforme está descrito no Evangelho de Jesus Cristo, interpretado pelo apóstolo João, capítulo 19, o versículo 30, que nada mais é do que uma narrativa dos instantes finais, em meio à crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em uma cruz de madeira, no Monte Calvário, Gólgota ou Caveira. Naquele instante, o versículo 30 do capítulo 19 do Evangelho de Jesus Cristo, interpretado pelo apóstolo João, nos narra a seguinte circunstância: que Jesus, em seus últimos instantes finais em vida terrena, ele diz uma frase muito famosa, dizendo tetelestai, que quer dizer está feito ou está consumado. Naquele instante houve a inauguração da dispensação da graça ou igreja. De que forma? Primeiro, o véu do templo central de Jerusalém, que nada mais é do que uma cúpula de vidro, ela se rachou de uma extremidade até a outra, fendeu-se. Em outras palavras, naquele instante o Espírito Santo foi enviado para ser o protagonista dessa dispensação, porque 1 Coríntios capítulo 3 versículo 16 diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então entenda, você não está aqui nessa noite porque você quer, você não está aqui nessa noite para agradar alguém, você não está aqui nessa noite porque apenas recebeu um convite, não, você não está aqui nessa noite apenas por causa de um propósito, não, mas é porque o Espírito Santo te trouxe, porque aqui nessa noite Deus tem uma palavra que irá revolucionar a tua vida. Quem acredita, concorda, recebe, crê, toma posse, levante a mão e glorifique a Deus. Aleluia.
Passamos a entender então que o protagonismo é do Espírito Santo. Entendemos então que o Espírito Santo nos alcançou para que viéssemos a estar aqui nesta noite. E de que forma isso aconteceu? No que nós chamamos de uma priori, que é o princípio, o Espírito Santo, ao nos alcançar, ele agiu de duas formas distintas. A primeira forma é chamada de convencimento. A segunda forma é chamada de conversão. Palavras que não são sinônimas. Vejamos, convencimento foi a primeira ação do Espírito Santo em nossa vida. Foi quando ele nos alcançou e nos convenceu acerca do pecado, da justiça e do juízo. Naquele instante, sentimos uma necessidade que não foi a nossa, mas foi impulsionada pelo Espírito Santo, que foi esta: vir até aqui à frente e realizar a chamada confissão pública, confessando e reconhecendo publicamente a Jesus Cristo como único e o suficiente Salvador da nossa vida. Então se dá a segunda ação do Espírito Santo dentro de uma priori, que foi a conversão. Palavra conversão, literalmente, de uma forma simplificada ou sintetizada, quer dizer sepultar alguém vivo. Por quê? Princípio de conversão, princípio de salvação é morte. Chama-se morte. Que morte? A morte da velha natureza que nós herdamos ao nascer, natureza caída, natureza adâmica que herdamos do nosso primeiro pai terreno, Adão, a natureza do pecado e da desobediência. Então, nós entendemos hoje, e hoje somos sabedores de que quando confessamos a Cristo, temos que consolidar definitivamente essa escolha, e essa escolha foi consolidada no ato do batismo nas águas. Ali houve o sepultamento do vivo, porque o batismo se dá em duas etapas. A primeira etapa, o corpo é totalmente mergulhado nas águas batismais. A segunda etapa, o corpo é retirado. Na primeira etapa, no mergulho total, perfeito e absoluto do nosso corpo nas águas batismais, ali houve o sepultamento do vivo. É por isso que quando o nosso corpo foi retirado muito rapidamente, nós entendemos que naquele instante, no mínimo, 2 textos bíblicos se cumpriram em nossa vida. Primeiro texto bíblico é aquele que está em Gálatas capítulo 2, versículo 18 ou 20, depende da tradução que você tem, que diz assim: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O segundo texto bíblico é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz assim: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas são passado, eis que tudo se fez novo. Então você sabe, entende e compreende que você está aqui nessa noite porque você é uma nova criatura. Quem acredita, quem faz parte, quem compreende, levante a mão e glorifique a Deus. Aleluia. Não fuja do raciocínio, não fuja do pensamento. Não esqueça, nós estamos formatando um pensamento aqui ainda. Nós estamos formatando um raciocínio. Então nós entendemos primeiro por que nós estamos aqui. Entendemos o que nós fazemos aqui. Entendemos a tônica do nosso culto. Entendemos o que o nosso culto significa e o que ele representa. Entendemos qual é a essência e o padrão deste culto. E entendemos quem foi que originou a obra em nossa vida. Então nós temos que entender também que quando o Espírito Santo nos alcançou anteriormente, na sua priori, ali aconteceu, criou-se algumas situações, algumas fases começaram a ser evidenciadas na nossa vida. A primeira coisa que aconteceu, pastor Edmar, é algo que é chamado no grego de lexavot emunar, que quer dizer restauração da comunhão a nível de um padrão original. Todos aqui sabem que este padrão, ele dá referência ao padrão que foi criado juntamente com a primeira criação de Deus na terra. O primeiro homem e a primeira mulher, que seus nomes não eram Adão e Eva, porque Adão e Eva são nomes oriundos após a queda. Gênesis capítulo 3. Antes disso, todos aqui são sabedores que ambos possuíam 2 nomes que não eram nomes, e sim substantivos hebraicos. O homem era Ish, que no português quer dizer homem, e a mulher Isha, que no português quer dizer mulher. Por quê? A junção desses 2 substantivos hebraicos, e isto é uma regra da hermenêutica que nos ensina que o hebraico, ele, se você juntar 2 palavras, 2 substantivos, você pode alcançar uma frase.
E aqui não é diferente. A junção desses dois substantivos hebraicos, todos sabem, são sabedores e conhecem, que forma uma frase. A frase é essa: alças laterais da Arca da Aliança, que no contexto do Antigo Testamento representava a presença de um Deus que é imaterial, que habita na eternidade, dentro de uma realidade material, dentro e vinculado a um tempo que é o nosso tempo. E passamos a entender então que naquela época 4 levitas tinham a responsabilidade de conduzir a arca, mantendo uma distância de 45 côvados, que é a distância que mede a ponta do dedo indicador ao cotovelo. E então, quando eles conduziam a Arca da Aliança, eles estavam ali transportando a presença de Deus. Ou seja, quando Deus criou o primeiro homem e posteriormente a primeira mulher, ele já estava fazendo uma alusão acerca da igreja, porque Deus, ele não pode ser surpreendido, Deus não pode ser antecipado, ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele está em todo lugar, ele tem todo o poder, ele é conhecedor de tudo e de todas as coisas. Então, ele já estava fazendo uma alusão e dizendo que posteriormente o ser humano, a raça humana, a humanidade, não precisaria de uma arca de madeira para simbolizar a presença de Deus, mas cumprindo-se o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 16, dizendo: o nosso corpo se tornaria o templo e a morada do Espírito Santo. Quem acredita que o seu corpo é o templo e a morada do Espírito Santo aí, levante a mão e exalte e glorifique a Deus. Não se perca, estamos formando um raciocínio, um pensamento. Algumas coisas já foram abordadas. Então nós entendemos o que começa a acontecer quando nós fomos inseridos num contexto igreja. E a primeira coisa que entendemos é que há uma restauração de uma comunhão que foi quebrada. A partir daí, nós entendemos uma outra característica, que é sabedor e sabedora de todos. Eu vou aqui utilizar um recurso que faz parte do nosso contexto social civil. Todos aqui sabem e conhecem o que é um contrato social. Para que vocês estivessem aqui, houve um contrato social, um vínculo entre duas partes. E o contrato social, todos sabem, pode ser virtualmente ou presencialmente, possuindo 2 cláusulas contratuais que são bônus e ônus, direitos e deveres. Então, hoje você entende e passará a entender, se ainda não sabe, que no momento que você entregou a sua vida para Jesus e a consolidou, sendo batizado nas águas no nome de Jesus, ali você assinou virtualmente um contrato social, estabeleceu um vínculo de compromisso e relacionamento com Deus, e a partir daquele instante, entende-se e subentende-se que você abriu mão da sua própria vida. Em tese, isso é ser um cristão. Você abriu mão da sua própria vida. Quer dizer então que o crente, ele não possui o livre-arbítrio. Porque você abriu mão dele quando você entregou a vida para Jesus. Porque as pessoas falam: eu entreguei a vida para Jesus, e não entende o peso disso. Entregar a vida para Jesus é entregar mesmo. É entregar a sua vida, a sua razão, a sua existência, tudo aquilo que é peculiar e compreende a você. Entende-se e subentende-se que a partir daquele instante, ele passa a pensar por nós, ouvir por nós, ver por nós, falar por nós. Quer dizer o quê? Vou ser mais específico. Você não faz o que você quer. Você não vai aonde você quer. Você não pensa o que você quer. Você não anda com quem você quer. Porque você abriu mão disso quando você entregou a sua vida nas mãos de Jesus. Se você está entendendo, levante a mão e glorifique a Deus. Aleluia. A partir daquele instante, irmãos, a Bíblia diz que havia algo que cobria a nossa visão espiritual, algo que é tipificado em um véu. Então, este véu, ele foi retirado. E passamos a ter algo chamado pelo nome de discernimento, que quer dizer visão espiritual. E eu, de uma forma modesta, eu enumerei 4 verdades práticas que passamos a ter acesso a partir daquele instante. Não esqueça, estamos aqui na introdução, formando um pensamento, um raciocínio. A partir daquele instante, 4 verdades práticas passamos a ter acesso. A primeira verdade prática é aquela que fala acerca de quem nós éramos, ou seja, passamos a entender quem nós éramos. A segunda verdade prática é aquela que fala acerca de quem nós nos tornamos, ou seja, passamos a entender e a compreender quem nós nos tornamos. A terceira verdade prática é aquela que fala acerca do nosso contexto, que é chamado pelo nome de igreja. A palavra igreja oriunda-se de uma expressão do latim, eclésia ou eclesia, que traduzido para o português quer dizer arrancados ou tirados de dentro do mundo para fora e assentados nos lugares
celestiais. A quarta verdade que passamos a ter acesso é aquela que fala acerca da coluna da nossa fé cristã, a espinha dorsal da nossa fé cristã. Este prédio possuía as suas colunas para garantir a sua sustentação, a integridade da construção e, acima de tudo, a segurança de quem está no seu interior. A nossa fé, ela não é diferente, ela possui uma única coluna, que também é chamada pelo nome de espinha dorsal, só que ela se divide em duas vertentes ou ramificações. A primeira vertente ou ramificação é aquela que fala da maneira pela qual reconhecemos e identificamos o nosso Deus. Vejamos, de acordo com as páginas da Carta Magna, a Bíblia Sagrada, a primeira vez que você leu o nome Deus nas páginas da Bíblia foi em Gênesis capítulo 1 e o versículo 1, texto original, Ebreshit, Bara, Elohim, Shammai, em Arat, no português, no princípio criou Deus os céus e a terra. Entendamos, o nome Deus, por estar no Antigo Testamento, é uma expressão hebraica transliterada para o português, Elohim, que quer dizer Deus, e o que isso indica, aponta ou demonstra que o nosso Deus é um Deus que habita dentro de uma pluralidade, de uma unidade, de um coletivo indivisível, indissolúvel, em Pai, Filho e Espírito Santo. Explica melhor o que você quer dizer, pregador. Quando nós entendemos que nós estamos dentro da igreja, entendemos que a igreja, ela é um corpo, o corpo de Cristo, o cabeça deste corpo é Jesus Cristo. Então, nós entendemos que dentro deste corpo, ninguém é maior, ninguém é melhor, ninguém prega mais, ninguém prega menos, ninguém canta mais, ninguém canta menos. É bem verdade que existe uma hierarquia e deve ser respeitada, mas passando disso, todos estamos vinculados ao mesmo corpo. Quem acredita, concorda, recebe e crê. Se isso para você é verdade e você toma posse, levante a mão e glorifique a Deus. Manohuve Adonai Olam vai. Este eclésia anula sol. Quer dizer, bendito és tu, eterno, o teu reino não tem fim. Porque fora da igreja não há salvação. Isso quer dizer que você que está aqui nesta noite, você fez a melhor escolha. Você que está impossibilitado e está me ouvindo pela internet, não se preocupe, porque Deus vai até onde você está. E pode ter certeza que nesta noite, Deus está trazendo respostas. Nesta noite, Deus está entrando com providência. Nesta noite, Deus está repreendendo o mal, quebrando o arco, cortando a lança, queimando os cargos do adversário no fogo. Nesta noite, Deus está quebrando os cadeados de ferro, as correntes de bronze. Hoje Deus está indo onde você não pode, realizando o que você não pode, e a resposta vai chegar, e a resposta vai chegar. Quem acredita, concorda, recebe e crê. Alambaxéria, Candarábia, levante a sua mão e sinta algo de Deus aonde você está. Aleluia! Todos nós entendemos que todas as vezes que nós nos reunimos para adorar a Deus, Deus sempre se manifestará de duas formas. Através da Kavod, que é a glória, e através da Shekinah, que é a presença. A Kavod, a glória, Deus não compartilha com ninguém. Mas a Shekinah, a presença, ela está sendo compartilhada aqui, não apenas hoje, mas durante todos os dias que compõem este propósito. E pode ter certeza de uma coisa: Deus hoje vai renovar vínculos aqui neste santuário. Deus vai renovar alianças aqui nesta noite. Deus vai reconciliar alguém aqui nesta noite com os céus. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele não abre mão de você, porque para Deus nada e nem ninguém se perde. Se você acredita nisso, profetize para quem está do seu lado: para Deus nada e nem ninguém se perderá. Aleluia. Não se esqueça, não se perca. Estamos formando um pensamento, uma introdução, um raciocínio. E então você já entendeu até o momento todas as partes que foram abordadas. Você entendeu o que é o nosso culto? Você entendeu quem te trouxe para cá? Você entendeu quem deve ser glorificado? Você entendeu qual é a sua porção dentro deste corpo? E você entendeu a quem você veio adorar? Então nós entendemos que a segunda vertente vinculada à espinha dorsal da nossa fé nada mais é do que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a Carta Magna. Por quê? Faça necessário que eu faça aqui uma rápida e prática aplicação acerca do que eu quero que você entenda. Não se esqueça, estamos numa introdução.
Estamos aqui formando um pensamento, um raciocínio. Todos aqui sabem que o nosso país ele possui um nome, que é República Federativa do Brasil, correto? Essa República Federativa do Brasil, ela possui uma pirâmide dentro da hierarquia, que são 81 senadores, 503 deputados federais, e no topo da pirâmide não está o presidente da República, e sim a Constituição da República Federativa do Brasil. O nosso país já possuiu 7 constituições, estamos na 7ª, que foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. A Constituição brasileira possui 250 artigos e aproximadamente 99 emendas constitucionais. Em meio a esses artigos e emendas, ela possui 5 artigos que são classificados, ou seja, recebem o nome de cláusulas pétreas, que quer dizer cláusulas irrevogáveis. Para que elas servem? Elas servem como que se fosse um plano B da Constituição, para que quando venha surgir um problema, alume a sociedade sem solução, os magistrados utilizam-se dessas 5 cláusulas pétreas, usando o recurso chamado de jurisprudência, que quer dizer interpretação. Agora, com todo respeito à Constituição do nosso país, porque ela merece e deve ser respeitada, eu acredito que aqui está a Constituição da Igreja do Senhor, e diferentemente da Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição da Igreja, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela não possui algumas cláusulas pétreas irrevogáveis, não, mas de Gênesis a Apocalipse são 66 cláusulas pétreas. E como eu defendo este argumento que eu acabei de falar, eu abro a Bíblia no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 55, versículo 11, e descubro que lá está escrito assim: mas assim será toda palavra que sair da minha boca, ela nunca voltará vazia, sem antes cumprir tudo que me apraz e prosperar no objetivo pela qual eu a designei. Isso quer dizer que Deus te trouxe aqui, Deus te conduziu pela ação direta do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, para que você entenda uma coisa, que todos nós que estamos aqui, independente de onde nós estamos atuando dentro da hierarquia, independente se você é pregador, se você é cantor, se você é levita, se você é profeta, independente do que você é, o que você pensa que é, todos e tudo aqui está vinculado a um tempo que não é o nosso, mas é o tempo de Deus, que é chamado no grego de kairos. Isso quer dizer que tudo só vai acontecer dentro da vontade de Deus e vinculado ao tempo de Deus. Então, você tem que entender, irmãos, as coisas não são da maneira que a gente quer, as coisas não funcionam da maneira que a gente quer, as coisas não fluem de acordo com a nossa vontade, não. É por isso, pastor Edmar, é por isso, pastora Kátia, é por isso, evangelista Wagner Santato, é por isso, pastor Jackson, é por isso, Igreja do Senhor, que muitos desanimam da promessa, é por isso que muitos desistem da promessa, e tem até mesmo aqueles que já se esqueceram da promessa, porque eles não sabem esperar, eles não sabem compreender. Aí sabe o que Deus fez aqui nessa noite? Ele criou a noite deste dia e te trouxe aqui para te dizer que primeiro, o Deus que você veio prestar culto, ele não sofre de amnésia. Segundo, ele não sofre de Alzheimer. Terceiro, ele não sofre de mal de Parkinson. Ele te trouxe aqui para dizer que a proposta permanece de pé, a chamada permanece de pé, nada mudou. Quem acredita, concorda, recebe, crê, toma posse. Se isso para você é verdade, levanta a mão e glorifica, levanta a mão e adora, levanta a mão, sinta a Shekinah de Deus. Fecha os teus olhos e receba algo de Deus. Aleluia. Aleluia. Você que está me ouvindo aqui, você que está me ouvindo virtualmente, você tem uma chamada. Foi Deus que te chamou, foi Deus que te separou, foi Deus que te selecionou e escolheu. Mas quem disse que as coisas seriam fáceis? Quem disse que nós teríamos total apoio? Quem disse que seríamos uma unanimidade? Nós temos que entender, irmãos, que às vezes nós podemos pensar que estamos sozinhos, mas nós nunca estaremos, porque temos o apoio e o aval de Deus. Nada vai acontecer dentro da chamada e da obra de Deus, se não for na vontade de Deus. E Deus te trouxe aqui nesta noite para você entender que o momento que você pode estar vivendo hoje não quer dizer nada. O tempo que você pode estar vivendo hoje não representa nada. O que vai fazer a diferença na nossa vida é se nós estamos em concordância da vontade de Deus. O que vai fazer toda a diferença é você entender que é Deus quem chama, é Deus quem unge, é Deus quem levanta. Não se preocupe se alguém está falando mal de você. Não se preocupe se alguém está te criticando. Apenas entenda que você foi chamado por Deus, é Deus quem chama. E a Bíblia diz em Zacarias capítulo 2, o versículo 8,
Santo, que aquele que toca em vós, toca na menina dos vossos olhos. É Deus quem trata, é Deus quem peleja. Não coloque as tuas mãos e não tome as suas atitudes, porque Deus está pelejando por nós. Olhe para quem está do teu lado e profetize: Deus está pelejando por você nessa noite. Aleluia! Sinta a presença de Deus, sinta a presença, feche os seus olhos, adore a Deus, não se preocupe com a reação de quem está do teu lado, apenas adore, glorifique, exalte, ovacione o nome daquele que vive. A presença de Deus, ela é notória neste ambiente, a unção de Deus, ela é notória neste ambiente aqui. Feche os teus olhos e sinta o renovo, sinta o Deus do renovo, sinta a renovação hoje. Você vai sair daqui armado até os dentes, cheio da graça e da unção do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia! Não esqueça, estamos formando um pensamento. Não esqueça, estamos formando um raciocínio. Estamos numa introdução. Passamos então a entender alguns caracteres que formam a nossa fé. E então nós entendemos que a palavra de Deus, ela é insubstituível. E o que é a palavra de Deus para nós? A palavra de Deus é o nosso guia de fé e de prática. O que é a palavra de Deus? O exemplar que você tem na tua mão. Todos aqui sabem que a palavra de Deus, no princípio, não era e nunca foi o que nós temos em mãos. Eram pergaminhos alocados em papiros, e depois da reforma protestante, idealizada e elaborada por Martinho Lutero, a Bíblia começou a ser editada em alemão. A partir daí, ela começou a ser traduzida. E o que nós temos hoje em mãos é uma tradução adequada e alocada dentro da nossa cultura, dentro do nosso contexto brasileiro. O exemplar que você tem nas tuas mãos hoje, ele foi idealizado por João Ferreira de Almeida, um monge. E o que você tem hoje é uma Bíblia que possui um auxílio editorial para você entender o que é a palavra de Deus. E é por isso que recebe o nome Bíblia, que quer dizer conjunto, coleção de livros. 66 livros alocados em um único volume, divididos em 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. A Bíblia nos fala acerca de dois tempos, que todos já sabem, eu só vou relembrar. O tempo do Antigo Testamento, que é chamado em hebraico de Cronos, é o tempo que determina datas, épocas e estações. E o tempo do Novo Testamento, que é chamado no grego de Kairos, que é o tempo de Deus. A Bíblia nos fala acerca de duas alianças, a aliança do Antigo Testamento e a aliança do Novo Testamento. A aliança do Antigo Testamento recebeu o nome que era a aliança da expiação. A aliança da expiação, ela foi inaugurada em Gênesis capítulo 17, quando Abraão, o pai da fé, com a idade aproximada de 100 anos, foi a primeira pessoa a ser circuncidada. A palavra circuncisão origina-se de uma expressão hebraica, berit milá, que quer dizer desprender-se da dependência da carne e depender única e exclusivamente de Deus. Após Abraão, todas as pessoas eram circuncidadas ao 8º dia de vida. Todas as pessoas, todos os homens. Porque a circuncisão nada mais é do que o corte do prepúcio do órgão sexual masculino com 8 dias de vida. Por quê? Hoje nós entendemos, pastor Edmar, senhores pastores que estão me ouvindo, igreja do Senhor, que com 8 dias de vida, o nosso corpo, ele não sangra até a morte. Porque é algo chamado de coagulação do sangue. Ou seja, no 8º dia de vida, o nosso sangue dentro do corpo, ele fica quase assemelhando-se em um estado sólido. E é por isso que Deus fez com que a circuncisão fosse ao 8º dia de vida, para que a pessoa fosse circuncidada e não sangrasse até a morte. Então, nós entendemos que ali foi o princípio da aliança do Antigo Testamento, a aliança da expiação. O ápice dela, Êxodo capítulo 25, que é a narrativa da construção da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, todos sabem, um baú feito de madeira de acácia, forrada de ouro por dentro e por fora. No seu interior, 3 elementos: um prato de ouro contendo uma porção de maná, as tábuas contendo os 10 mandamentos e um pedaço do cajado de Arão, que floresceu no deserto. A tampa chamava-se propiciatório, do hebraico caporé, que quer dizer assento da misericórdia. Na parte superior da tampa do propiciatório, forjado de ouro maciço, 2 querubins de joelho, olhando continuamente para o interior da arca. A Bíblia diz que no alto suas asas se tocavam, embaixo os seus joelhos, formando ali um círculo que representava 2
duas realidades bem distintas. A nossa realidade chamada de tempo e a realidade de Deus chamado de eternidade. Por quê? O nosso Deus, irmãos, a Bíblia diz no Evangelho de Jesus Cristo, interpretado pelo apóstolo João, capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito, ou seja, a natureza dele é diferente da nossa. Nós somos materiais, físicos, palpáveis e tangíveis. O nosso Deus não, ele é imaterial, ele não é físico. Nós não o compreendemos a olho nu e a olho humano, e é por isso que ele criou, para que nós viéssemos a compreendê-lo. Por quê? Porque o nosso Deus habita na eternidade. Então ele criou o tempo. O tempo para Deus, ele consiste em dia, noite, luz e trevas. O tempo para nós consiste passado, presente e futuro. Então Deus criou o tempo para que nós viéssemos a compreendê-lo. É bem verdade, de uma forma parcial e rasa, mas viéssemos a compreendê-lo. E a Arca da Aliança foi um complemento, e foi ali o ápice da aliança do Antigo Testamento, a aliança da expiação. E todos entendem que aquela aliança, ela tinha um prazo de validade, um tempo de duração que era de 1 ano. Anualmente, o sumo sacerdote realizava o Yom Kippur, o dia do perdão, ou o dia da expiação, uma única vez no ano. E essa liturgia começava da seguinte forma: ele pegava um bode, que era chamado de bode expiatório, levava até a entrada do deserto e impunha suas mãos sobre aquele animal, transferindo simbolicamente partes dos pecados daquela nação sobre aquele animal. Então, de forma involuntária, o animal era obrigado a perambular pelo deserto até morrer de fome e de sede. Então, o sumo sacerdote subia no cume de um monte. Lá os levitas já haviam armado o antigo tabernáculo móvel, removível, que era feito de pano chamado pelo nome de véus. No interior, uma tríplice divisão: Santo, Santo dos Santos e Santíssimo. No terceiro compartimento ficava a presença de Deus, tipificada pela Arca da Aliança. E o segundo compartimento, o Santo dos Santos, era onde o sumo sacerdote tinha por objetivo chegar para queimar incenso e realizar ali a liturgia da expiação do Yom Kippur. Mas antes disso, do lado de fora, ele vestiu uma roupa chamada de estola sacerdotal. No seu peito pendurava-se o éfode, um quadrado de 12 pedras e cores diferentes que representavam as 12 tribos de Israel. E enquanto ele dizia a seguinte expressão, que consistia nesta frase: Hazar, Hazar, Venite, Hazer, que quer dizer força. Senhor, que a tua força esteja comigo ou me acompanhe. Os levitas amarravam na sua cintura uma corda, na sua perna direita um cinto. Então ele começava a sua trajetória e tentava adentrar no interior do antigo tabernáculo móvel e chegar no segundo compartimento, no Santo dos Santos. Entenda, hoje, pastor Edmar, nós estamos no Santo dos Santos. Não precisamos de ninguém para nos representar. Aqui é uma porção do segundo compartimento do Santo dos Santos. E Deus, ele não está excluído de nós. Ele não está em um outro espaço, não. Ele não está na Arca da Aliança. Ele não está no Santíssimo, não. Mas ele está na minha, na sua vida, no meu corpo, no seu corpo. Porque Deus aboliu isso e agora o nosso corpo é o templo e a morada do Espírito Santo. Quem acredita, concorda, recebe, crê, glorifica. Sumo sacerdote, pronto, preparado, vestido e adequado, ele começava a sua caminhada para tentar chegar no segundo compartimento. Só que ele não andava naturalmente. Ele andava de uma forma categórica, específica. De que forma? Marchando. Por que marchar? Porque marchar é a identificação de quem é e de quem não é. O que é marchar? É você mostrar quem você é e para que você veio. O que é marchar? É você chamar a responsabilidade sobre si. Marchar não quer dizer apenas você pular ou rodar, não. Mas marchar é algo que identifica aquele que Deus chamou. Olha para o teu irmão e profetize para ele: Deus te chamou para marchar na presença dele. Deus te chamou para marchar continuamente. Deus não quer que você marche apenas aqui dentro, não. Deus quer que você marche lá fora. Deus não quer que você marche apenas nos momentos bons e satisfatórios, não. Deus quer que você marche na perseguição, na condenação, nas pedradas, na traição, nas apunhaladas e traições que a gente vai sofrer, inevitavelmente, mas continue marchando, porque Deus é quem vai garantir o teu êxito, o teu sucesso e a tua vitória. Quem acredita, concorda, recebe e crê, levante a mão e glorifique a Deus. Aleluia. Não se esqueça, não fuja, não escape. Estamos formando um pensamento, um raciocínio. Estamos em uma introdução. Então nós entendemos que a aliança do Novo Testamento, ela é chamada de aliança vicária. Por que vicária? Porque representa o sacrifício que Jesus fez.
A palavra vicária quer dizer substituto, permanente, absoluto, com nível de exceção tão infinito que literalmente ou praticamente ele anulou, cancelou, pagou a nossa dívida. De que forma? Ele veio, foi inserido pela ação do Espírito Santo no ventre de uma mulher, em Israel, no Oriente Médio, hoje conhecido por esse nome, passou por uma gestação natural, nasceu, ao 8º dia foi circuncidado. Eu já expliquei aqui o que é a circuncisão. Dos 12 para os 13 anos, ele passou pelo bar mitzvah, filho do mandamento, ou filho da lei. Foi considerado uma pessoa responsável pelas suas ações a partir daquele instante. E só aos 30 anos ele iniciou o seu ministério. Por quê? Jesus nasceu na onde? Israel, Oriente Médio. Então ele era um judeu. E então todos sabem que os judeus, eles têm suas leis. O judeu, ele obedece o que nós chamamos de a Torá. Os 5 livros da lei, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Entendemos também que os judeus ele obedecem algo chamado pelos 613 preceitos da lei mosaica. Então, um desses 613 preceitos da lei mosaica é um preceito de uma lei chamada de Mishnah. O que é o Mishnah? Era uma lei que só dava legalidade a um outro ofício que ele estivesse vinculado à cúpula judaica e à corte judaica a partir dos 30 anos. E é por isso que Jesus só iniciou o seu ministério após os 30 anos, porque ninguém poderia impedi-lo. Ninguém poderia entrar na frente dele e falar, você está na ilegalidade, não. É por isso que eu acredito, pastor, que Deus só age na legalidade. É por isso que eu entendo que todo aquele que quer fazer a obra, ele deve ter um pastor, ele deve ter uma igreja, ele deve ser subordinado a alguém, porque não existe pregador sem igreja, não existe pastor sem igreja. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer, o teu ministério está na legalidade, eu tenho aprovado, eu tenho reconhecido, e nada e nem ninguém vai atrapalhar. Eles podem até tentar te parar, podem até tentar te intimidar, mas o Senhor está na legalidade, o Senhor está na obediência. E ai daquele que tocar na tua chamada, ai daquele que tocar na obra que Deus colocou. Não se preocupe, Deus tem contemplado tudo que o Senhor tem passado e tem visto, e Ele manda te dizer, se prepare, porque irei eu te surpreender nos próximos dias, para que todos aqueles, não apenas os que estão aqui, mas os que estão ao redor, veja que eu sou Deus que te chamei e te escolhi. Alamaxéria Candarábia. Deus hoje está pelejando por esta obra. Deus está pelejando por este rebanho. Se você acredita nisso, levante a tua mão e glorifica. Levante a tua mão e exalte o nome do Rei. Aleluia. Jesus realiza um ministério. Olha aqui para mim, não se esqueça. Estamos em um raciocínio, um pensamento, uma introdução. Jesus inicia seu ministério terreno na sua primeira vinda. Durou 3 anos e meio. Ele reuniu algumas pessoas, formou, ensinou, qualificou, discipulou. E após os 3 anos e meio, ele foi colocado na cruz. E ali ele consumou a obra vicária. Por que vicária? Porque, irmãos, quando Salomão construiu o majestoso templo, todos sabem, na entrada principal do majestoso templo, foram erguidas 2 colunas. Uma chamava Boaz e a outra Iaquim. Por quê? Lembra que eu falei do princípio do hebraico? 2 palavras ou nomes podem formar e dar origem a uma frase. Esses 2 nomes aqui, Boaz e Iaquim, formam uma frase que é: nele está a nossa força. Você está entendendo? A força não está na placa. A força não está no tamanho do templo. Mas a força está em nós. Aquele que está em nós. Lembra quando Jesus, uma certa feita, estava andando dentro desse majestoso templo? E alguns dos seus discípulos que estavam com ele disseram, mas que templo grande, bonito, né? Jesus falou, o templo pode ser grande e bonito. Mas maior é quem está dentro dele. Você está entendendo? Maior é quem está com você. Quando Jesus ele resultou e concluiu esta obra, passamos a entender que o caminho que nós não tínhamos acesso, ele criou. E é por isso que nós estamos aqui. Salmo de número 119 e o verso 105.
Todos aqui sabem que a Bíblia que você tem na tua mão, ela não está em ordem cronológica, não. Ela está em ordem temática, ou seja, relevância. Então nós entendemos, eu vou usar uma linguagem que você vai me entender. A Bíblia, para nós que a estudamos, hoje nós entendemos que ela é como se fosse um quebra-cabeça. Temos que saber juntar as partes. O que é isso? É formar contexto. O que é contexto? É quando você junta partes e essas partes produzem um significado, um resultado. O contexto, ele dá origem ao entendimento do que você leu. Então nós entendemos que a Bíblia é um quebra-cabeça. Eu vou citar um exemplo. Qual é o primeiro jardim que você pensa que é o primeiro jardim? O jardim do Éden. Gênesis 1, mas não é. O primeiro jardim, Ezequiel 28, o jardim de Deus. A orquestra que Deus havia criado neste planeta antes de colocar a raça humana, colocou uma orquestra e o maestro dela era Lúcifer. Todos conhecem a história. Achou iniquidade nele porque ele achou que poderia ser semelhante ao Altíssimo e colocar o seu trono sobre o trono de Deus. Então Deus falou, aqui em cima não. Jogou ele para cá, criou-se um holocausto. Gênesis 1, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Ali houve uma renovação, uma adequação. Deus, ele criou novamente o que a queda de Lúcifer destruiu. Aí nós entendemos o quê? A Bíblia que você tem em mãos hoje é a palavra de Deus. Deus quer te ensinar, Deus quer te capacitar, Deus quer colocar você em horizontes que você nunca jamais imaginou que poderia chegar. E é por isso que ele te trouxe aqui nessa noite para dizer, eu vou abrir o leque. Eu vou abrir o leque do entendimento, da revelação, e você vai ter acesso a algo que ninguém tem acesso. A Bíblia para você não vai ter dificuldade, você vai entender, porque Deus vai te dar a interpretação dela. Aí o que nós entendemos, para me concluir, entregar o microfone. Nós entendemos que o verso 105, ele é um complemento que fala de Mateus 25, parábola das 10 virgens. O que é a parábola das 10 virgens? É uma linguagem figurada, tipificada, que Mateus, o publicano judeu, usou para ensinar aos judeus e a explicar a eles, de uma maneira que eles entendessem, como será a igreja e o perfil da igreja no momento do arrebatamento. E ele fala que a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, no momento do arrebatamento será semelhante a 10 virgens. Olhando para as 10 virgens, nada de diferente nós víamos. Só que no momento em que o noivo, que não é esposo ainda, que tem gente que fala é esposo, não é esposo, é noivo ainda. O casamento só vai acontecer lá nas bodas do Cordeiro, após o arrebatamento. Mas hoje, aí nós entendemos o quê? As 10 virgens representavam a igreja no momento do arrebatamento. As 10 eram iguais em tudo. O noivo demorou para vir, as 10 caíram num profundo sono e subitamente foram despertadas por alguém gritando, aí vem o noivo. Naquele momento o que aconteceu? Uma diferença foi exposta. Uma diferença que ninguém via a olho. Por quê, irmãos? Entenda uma coisa. Nunca foi assim. O crente, o cristão, a igreja, nunca foi identificado pela aparência. Nunca foi identificado por roupa. O crente, o cristão, ele é identificado pela conduta e pelo comportamento. A conduta e o comportamento diz quem é e quem não é. Não se preocupe se estão te julgando por causa da tua aparência. Porque a aparência, às vezes, ela engana. Às vezes, quem você pensa que é, não é. E quem você pensa que não é, é. O arrebatamento, ele aguarda e reserva muita surpresa para muitas pessoas. As 10 foram despertadas pela notícia, aí vem o noivo. Aí, naquele momento, se descobriu uma diferença que havia entre 5 e outras 5. Prudentes, loucas, sábias, nécias, sem conhecimento. Qual que era? Reserva de azeite na botija. Por quê? As 10 virgens eram iguais em tudo. As 10 tinham lâmpada, as 10 tinham botija. Só que a lâmpada só permanecia acesa enquanto houvesse azeite na botija ou no vasilhame. Por quê? O azeite alimentava o fogo que produzia a luz. Naquele instante, se descobriu que apenas 5 tinham reserva de azeite. Aí naquele instante, como isso foi exposto? Por quê? O verso 105 começa dizendo o quê? Lâmpada
para os meus pés é a tua. Isso quer dizer o quê? Que Deus, bem antes, ele já estava advertindo, não deixa faltar reserva. Você acha que Deus não está falando hoje? Ele está falando hoje, ele vai continuar falando, não deixa faltar reserva. Não deixa o azeite acabar. Não deixa a unção se esgotar. Não deixa a minha presença sair da tua vida. Naquele instante ali, ele já havia advertido as 10 virgens acerca da necessidade de não faltar azeite. Ou seja, as 10 sabiam. Ninguém estava inocente. Todas as 10 sabiam. É por isso que a parte final diz, luz para o meu caminho. Por quê? Quando o noivo chega, eu vou usar a Bíblia aqui já para me concluir. Quando o noivo chega, ele não chega diante dos olhos. O arrebatamento, ele é descrito de que forma? Primeiro transformação e depois o transporte. Primeiro o quê? O corpo corruptível, revestido por um corpo incorruptível, o corpo material revestido por um corpo imaterial, e após isso, nós seremos transportados até as nuvens, ou seja, Jesus não vai aparecer diante de nós, ele vai nos aguardar nas nuvens, e nós teremos que ser guiados até ele. Aqui é semelhante, porque quando a notícia chegou aí veio o noivo, elas tinham que ter a luz, por quê? Porque tinha um caminho que estava escuro, luz para o meu. Tinham que iluminar o caminho para ter acesso à porta e saber onde a porta estava. Quem é a porta? A porta é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém terá acesso ao Pai se não for por intermédio de mim. Ou seja, elas precisavam iluminar o caminho para saber onde é que estava a porta e não se perder no meio das trevas. É por isso que Deus hoje fala com a sua igreja, não deixa faltar reserva. Olhe para o teu irmão e profetize, diga, não deixe faltar reserva. Profetize, não deixe faltar reserva. Hoje Deus vai dar reserva de azeite para alguém aqui. Você não vai sair daqui sem reserva, não. Hoje Deus vai te dar reserva. A botija não vai ficar vazia. Você não vai ficar sem unção. Você não vai ficar sem azeite. Hoje Deus está renovando a unção e a reserva de azeite para você que está me ouvindo aqui nesta noite. Se você acredita nisso, profetize para quem está do seu lado. Hoje Deus te dá reserva. Hoje Deus te dá reserva. Você acredita que está recebendo reserva de Deus? Você recebe esta palavra que foi apregoada? Então levante a mão esquerda, a mão direita e aplauda bem alto a Jesus. Obrigado, pastor. Obrigado. Pode aplaudir que é para Jesus. Pode aplaudir, irmão. Glórias a Deus. Você recebe essa palavra com alegria? O Senhor está prometendo para você hoje que quer andar nos caminhos dele. Olha o que o Senhor está prometendo aqui. Ao contrário do que muita gente pensa, ele não está prometendo facilidade. Não. Não é facilidade. Porém, é mais fácil você guiar, andar num caminho de trevas ou num caminho de luz? É mais fácil você andar no caminho que tem luz, é ou não é? Principalmente as irmãs aqui, se vão passar por um lugar escuro, né? Já ficam mais ressabiadas, ficam ou não ficam? Ah, não vou passar por ali não, irmão, tá escuro. Por quê? Tem medo de emboscadas, de assaltos, de investidas do maligno. Então o Senhor está prometendo para nós a luz da sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Hoje Deus está falando que quer mostrar para alguém que está fora do caminho o que só a luz pode revelar. O que só a luz pode mostrar. Não é fulano e nem beltrano que vai te mostrar, não, irmão.
Sabia que as pessoas que mais veem dificuldade para tudo é que estão fora do caminho? Você já percebeu? Que o cristão que está no caminho, ele tem sempre uma palavra de ânimo, ele vê sempre uma saída, ele vê sempre uma solução. Por quê? Porque eles estão no caminho da luz. E o Senhor está convidando você para andar no caminho de luz hoje. Você sabia que o Senhor está convidando você para andar no caminho de luz hoje? Para deixar a tua vida ser conduzida como foi pregado aqui, em todos os sentidos. Mais claro que isso, só a própria luz dele. Não adianta nós queremos, irmãos, trilhar o caminho que a gente quer, ou da maneira que a gente quer. Ou é ou não é. Ou você serve a Deus ou não serve. Não dá para ficar no meio termo. Uma hora quer, outra hora não quer. Então, como, para nós é um costume, mas digo que vai além do costume. Porque só Deus sabe como você entrou aqui hoje. E dentro dessa palavra que foi ministrada ao seu coração, enquanto ele pregava, o Espírito Santo de Deus atuava. Eu quero convidar aqui a primeira pessoa que vai entregar sua vida para Jesus hoje. Aonde está o primeiro valente? Aonde está a primeira pessoa que quer reconciliar-se ou aceitar a Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Eu não vou me estender muito, irmãos. Eu não vou, não. Porque se você chegou aqui no começo do culto, for ali e trazido aqui para nós, pelo diácono Ronaldo, que o que o Senhor tem para a sua vida é salvação. Este ano é salvação. E quem está focado na salvação, irmão, vive aos cuidados de Deus. Simples assim. Quando você almeja a salvação, né, pastor Kenny? Quando você almeja a salvação, você está vivendo o que está em Mateus capítulo 6, do verso 24 até o 31, que no resumo daquele capítulo diz: mais buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu não forço a barra não, irmãos. Por isso, eu não vou mais além. Se você entende que precisa de refazer a sua aliança com Deus, saia do seu lugar e vem aqui. Eu vou fazer uma oração por você. Você tem que confessar. Só de você sair daí já é você estar confessando a Cristo. Aí nós vamos orar por você. Tem alguém nessa condição? Tem alguém? Não tem ninguém? Que Deus assim possa abençoar a todos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar pelo projeto de vida, irmãos. Vamos orar pelo projeto de 2022. Pega aí o projeto, passa para quem não tem. Só que esse projeto é para trazer no domingo. Se você for pegar e não for trazer, vai ficar difícil, que eu assumi uma responsabilidade de levar para o monte. Amém? Então é um projeto que está aí. Esse projeto aqui, ó, como acabou o do azulzinho, a Alessandra foi lá e comprou mais um bocado. E está aqui dentro aqui, ó, do seu projeto de conquistas, familiar, projeto de saúde, espiritual, financeiro e sentimental. Aí você vai escrever e vai trazer no domingo para eu levar para o monte. Amém? Aí você vai trazer e nós vamos levar para o monte. Eu estou com um propósito de levar para o monte Sabuó, lá em São Roque. Amém? Aí você vai trazer e a gente vai levar para o monte. Pode passar. Quem não pegou, pegue aí o seu projeto, você que vai entrar nesse propósito, no nome de Jesus. E nós vamos fazer um clamor agora. Vamos fazer um clamor. Amém? Já vai ficando sob seus pés, por favor, em nome de Jesus. Hoje nós estamos consagrando o mês de novembro. Amém? Mês 11. Hoje já é o 11º dia desse propósito, irmão. Meu Deus do céu. 11 dias já cultuando, né? Para a glória de Deus. E estamos aqui apresentando os nossos projetos no nome de Jesus. Amém? Vamos orar a Deus, então, em nome de Jesus. Põe os teus projetos aí sobre o alto da tua cabeça, Pai, em nome de Jesus. Ora comigo, igreja. Ora comigo, igreja. Ora pelo seu projeto.
Ergue a sua voz. Suba o tom da sua voz e ore. Suba o tom da sua voz e ore. Comece a apresentar o seu projeto a Deus. Porque só Ele pode fazer, só Ele pode mudar. Senhor Deus querido e poderoso Pai, nós estamos nessa noite consagrando ao Senhor o mês de novembro, Senhor. É o 11º dia deste propósito, ó Pai amado, e nós estamos aqui para, Senhor amado, consagrar a Ti, ó Pai amado, neste propósito, janeiro profético, Senhor. Determinando, ó Pai amado, em o nome de Jesus, que este ano, Senhor amado, será um ano de bênçãos, será um ano de vitórias, será um ano de conquistas, ó Pai. Sim, Deus, esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Todavia, Pai amado, nós estamos confiando que o Senhor tem o melhor para nós. Sabemos, ó Pai amado, que lutas virão, adversidades surgirão no meio do caminho, Senhor. Sabemos, ó Pai amado, que nós passaremos, ó Pai amado, por tempestades, ó Deus. Mas o Senhor estará conosco em todo o tempo, como está até o dia de hoje. E eu creio, meu Senhor, eu creio, ó Pai amado, piamente, que verdadeiramente o Senhor vai se mostrar, ó Pai amado, aquele que está à luz da Tua palavra. Aquele que está à luz da Tua palavra nesta noite, meu Deus amado, em nome de Jesus. Manifesta, Senhor amado, o Teu querer. Manifesta a Tua glória, meu Senhor, de uma maneira toda especial, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Abençoa esse projeto de vida para o ano de 2022, ó Pai, aonde nós determinamos, ó Pai amado, por uma revelação do Espírito Santo, que o ano de 2022 será o ano, ó Pai amado, da concretização das promessas do Senhor na nossa vida. O Senhor vai realizar promessas, Senhor amado, na vida dos crentes que são fiéis ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor sabe de cada projeto e propósito particular, ó Pai. Manifesta a Tua glória, meu Senhor, e dá vitória para o Teu povo. Tira todo impedimento. Confiamos e entregamos nas Tuas boas mãos, ó Pai. Fica conosco e nos dá a Tua bênção, em nome de Jesus. Diga amém. Se assente por um instante. Olha, junto com esse projeto foi levantado um voto para você trazer uma oferta de amor. Você ouviu aqui um trecho da mensagem que tudo é feito dentro da legalidade? Quem ouviu? Quem observou isso daí? E todo dia eu tenho trazido aqui notícias de que o Senhor, né, não gosta de nada na clandestinagem, né, irmãos? Deus não gosta não. Ah, vamos ali em nome de Jesus e sem documento, sem nada. É ou não é? Então, hoje nós conseguimos mais uma conquista, irmãos, que foi a abertura da conta da igreja. Amém? Então nós já conseguimos abrir a conta da igreja. Amém? E já está lá o número da conta. Depois eu vou... Já enviei na lista de transmissão, né? Mas depois a gente vai dar um jeitinho de fixar aí na tela, toda hora de oferta, toda vez para ofertar. O número do Pix, que é pelo CNPJ da igreja, tá bom? E também para você ofertar, porque tem gente que está achando mais prático, pastor Kennedy, né? As pessoas falam, mas é antibíblico, irmão. São os tempos, é a modernidade. Antibíblico é você não dizimar, só isso. Não é? É você não ofertar. Tem gente que fala, pastor, para mim está mais fácil. Eu transfiro, já recebi aqui, é igual, ó. Tem uma pessoa que está no culto aqui, e ela pegou e falou assim, pastor, me dá um número do Pix, que eu preciso pagar uma conta, mas eu só pago as contas depois que eu dizimo. Então tem gente que é assim, irmão, leva com tanta seriedade que enquanto não tirar o que é do Senhor, enquanto não trouxer o que é do Senhor, ele não mexe no dinheiro. Só que os irmãos sabem, não é novidade para ninguém, se for eu te conto agora, vocês estavam transferindo na minha conta particular. E eu sempre prestando conta aqui para os irmãos. E nós vamos continuar fazendo isso, por quê? Porque Deus quer tudo às claras, amém, irmão? Negócio de escondido é do diabo. Não é? O negócio do oculto, do escondido aí é do diabo. Amém ou não amém? Então nós conseguimos, tá? Abrimos a conta, já tem lá o número da conta, com o nome da instituição, tudo direitinho, tá bom? O contador está providenciando tudo para nós, irmão. Né?
Agora, ele só me deu a dica do banco que dava para a gente abrir. Aí eu fui lá, preenchi tudo. Agora ele falou, irmã Camila, já dá para mexer com a parte estatutária lá, né? Que depois a irmã Camila vai nos ajudar. Amém? Porque a única coisa que a gente contratou dele foi essa questão aí dele ver a questão do CNPJ, a mudança. E a gente vai ter que mexer agora com o estatuto, mudança de endereço, diretoria, um monte de coisa para depois ir para a prefeitura. Fazer tudo aquilo que a gente tinha, irmão, mas mudou de endereço, perde tudo. Né? Mudou de endereço, embora seja na mesma rua, perdeu tudo. Então, faz-se necessário a gente dar satisfação aqui para os irmãos, tá bom? Então, se você quiser depois, você peça e solicite o número do CNPJ, o número da conta para transferência ou conta Pix, porque tem gente que não tem Pix também, não gosta, né? Mas dá para fazer transferência. E se você quiser manter do jeito que você sempre manteve, de trazer aqui na igreja, normal. Amém, irmãos? Estamos combinados? Então, eu estou pedindo uma ajuda, irmão, para nós arcarmos com todo esse gasto. Essa aqui é uma oferta de amor de R$100 que eu pedi nesse voto. Amém? Se você sente de abençoar, pastor, eu não tenho hoje, mas eu vou pegar o voto e vou abençoar pela fé. O pastor Jacques vai passar com o envelope, aí você pega e nos ajuda aí. Não fica de fora, irmão. Não tapa os olhos para a obra de Deus, não, irmão. Não tapa os olhos, não, irmãos. Você tem visto Deus usar os profetas para falar conosco aqui. Quem tem visto? Quem tem ouvido? Sabe por quê, irmão? Porque aqui a gente não está para enganar ninguém, não, irmão. Não tem esse negócio, não. Está ali o missionário César ali, ó. Missionário César com a Audrey. Pastor Kennedy, foi um dos casais que mais ajudou a gente no começo. Nos cultos era eu, a Kátia, o César e a Audrey. Está ali atrás, ali, ó. Já acompanhou a gente aqui, já em todo lugar que a gente teve, eles já estiveram já. E eles sabem, é a mesma conversa, tem que ter clareza. Se não tiver, irmão, ninguém anda muito. A mentira tem perna curta, irmão. É ou não é? Ninguém vai muito tempo longe, não, irmão. Na mentira, não, irmão. É por isso que quem vive na mentira não tem sucesso, irmão. Quem vive enganando, roubando, defraudando. Irmãos, por enquanto nós estamos assim. Saímos de um salão, fomos para o outro e viemos para cá. Até que o Senhor nos abençoe. Porque Deus pegou e falou para... Sabe por que eu vejo Deus agindo aqui, irmão? Sabe por que eu estou vendo Deus agir? E parece que as coisas não é que tão rápido, não, irmão. É o tempo de Deus. E aí, irmãos, eu vou falar uma coisa. Eu já levei documento da igreja para vários bancos para aprovação de conta e nunca deu certo. O último que eu fui foi na Caixa Econômica Federal. Quando eu cheguei lá, mudou de banco. Quando eu fui lá do outro lado, falou assim, eu não sei onde foi parar seus documentos. Ata, estatuto, cópia de documento de todos os que compõem a diretoria da igreja, sumiu. Sumiu. Mas dessa vez o Senhor permitiu de dar certo, porque o Senhor pegou e falou assim, olha, vou te dar condições, vai ficar tudo em dia e eu vou abençoar esta obra. Eu vou abençoar esta obra. Então está chegando o tempo de Deus nos abençoar aqui, amém? Pode passar com o envelope do dízimo, da oferta, você que vai ofertar. Nós vamos fixar aí também nas lives, né? O número de contribuição, porque tem pessoas que de repente querem contribuir, né? E vai depois a gente dar um jeito, eu não sei nem como é que faz isso, quem souber me ensina depois fixar um comentário aí, ou depois a gente põe um número aí para você que está assistindo da sua casa também ofertar, né? Para abençoar a obra de Deus, abençoar e dar continuidade, porque a obra de Deus não pode parar. Amém, irmão? Você está feliz por essa obra, irmão? Quem está feliz por essa obra? Aleluia. Eu vejo gente, irmão, que se alegra, irmão. Olha, eu vou, sabe, parece que é coisa assim, parece que não é nada. Mas quando eu enviei que nós tínhamos aberto a conta teve pessoas que você vê uma explosão de alegria, irmão. Uhul! Glória a Deus, porque sabe que está chegando algo de Deus aí, irmão. Agora tem outras que nem tchum. É só Jesus. Mas Jesus é bom. Amém, meus irmãos? Diga glória a Deus, irmão. Amém, irmãos? Deus é bom demais. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé. O Carlinho não vai louvar não, porque já está tarde, mas ele vai orar pelos dízimos e pelas ofertas. Amém, Carlinho? Venha, filho. Isso. Venha, meu filho. Venha orar aqui. Isso. Ora, porque precisa de orar. Salve da igreja, paz, Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Levante seu envelope para cima. Vamos, aquele que não tem também, levante as mãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, estamos aqui, Senhor, para te agradecer, Deus, por mais um culto, Senhor.
E, Senhor, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, aqueles que estão dizimando, Pai, os ofertantes, Pai, aqueles que não têm, Senhor, mas também, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, dá condições, Pai, em nome de Jesus, que eles venham honrar a Tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abre porta, Senhor, transforma, Senhor, em nome de Jesus, Pai. É tudo que te pedimos e te agradecemos. Amém. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os teus que cooperam de bom coração.